Olá pessoal, bem-vindo ao programa Viver Mais e Melhor da Vita. Aqui você vai aprender como iniciar a sua jornada para viver mais e melhor, com um método científico simples, baseado em 9 pilares. Eu sou a Bárbara Sino, nutricionista, e hoje eu vou falar sobre os principais nutrientes que auxiliam no processo de emagrecimento. Bom, o emagrecimento nada mais é do que a perda de gordura corporal. Então, normalmente é quando a pessoa está acima do peso, mas não só na balança, e sim com um percentual de gordura acima do recomendado. Então, a gente recomenda o emagrecimento para esse indivíduo. Bom, durante a minha adolescência, eu sempre tive muita dificuldade para perder peso, assim como muitas mulheres que eu atendo hoje em dia. Então, eu fazia muitas dietas malucas, a dieta da lua, a dieta de baixo carboidrato, ficava em jejum, e isso me fez estudar mais sobre o assunto e me deu essa curiosidade, me despertou essa vontade de fazer nutrição. E hoje eu ajudo muitas mulheres que também passam por isso. Então, hoje eu me sinto muito realizada, porque eu vejo muitas mulheres que ainda têm essa dificuldade de perder peso e escutam, e seguem ou escutam muitos mitos sobre a nutrição, sobre se alimentar bem. Então, hoje, o meu foco, o meu atendimento é muito voltado a uma alimentação equilibrada, que foi como eu aprendi a me alimentar bem e, de fato, deixar que isso seja permanente na minha vida, não só pontual, né? Então, vou fazer uma dieta para perder 5 quilos em um mês e depois eu volto a comer errado ou volto a comer maiores quantidades, que era o que eu fazia anteriormente. Então, hoje, eu aprendi a me alimentar bem, claro que muito por conta da nutrição, né? Por conta da faculdade. Falando com outras nutricionistas, colegas nutricionistas, eu vejo que é um motivo muito grande também dessas colegas que se formaram junto comigo de terem feito nutrição. Hoje, o mundo é muito voltado para o padrão de beleza, né, para estética. E a gente se preocupa muito com relação à nossa estética, mas quando a gente estuda mais e aprende sobre a nutrição, é muito além da estética, é muito sobre saúde, bem-estar, se sentir bem com você mesma, mas para além do peso, né? Então, hoje o meu atendimento é muito pautado nisso, né, numa alimentação equilibrada, saudável e que vai além do peso, né? Então, eu vejo que a perda de peso, o emagrecimento é uma consequência do se alimentar melhor. Tem muitos outros benefícios. Emagrecer é importante porque normalmente quando o paciente, né, o indivíduo, ele tá acima do peso ou, na verdade, com um nível de gordura elevado, ele tem um risco de outras doenças, como por exemplo, o aumento da pressão arterial, o risco de doenças cardíacas e até mesmo a dificuldade de fazer coisas simples do dia a dia, né? Então, o exercício físico, a questão da mobilidade, com o tempo, esse aumento, esse acúmulo de gorduras, pode vir outras doenças, né, com relação a isso. Então, por isso que emagrecer é muito importante. Então, a curto prazo, pode ser que não aconteça nada, mas essa questão mesmo que algumas pessoas se incomodam com relação à aparência, né, de ter um nível de gordura elevado. Porém, a longo prazo, isso pode ser muito prejudicial à saúde. Como eu falei, pode aumentar os níveis de pressão arterial, os níveis de colesterol no sangue, pode ter um problema cardíaco futuramente. Então, os níveis de gordura aumentados no nosso corpo, ele pode desencadear outras doenças futuramente. Para algumas pessoas é a curto prazo, para outras pessoas é a longo prazo. Mas de forma geral, quando a gordura está elevada no nosso corpo, isso não faz bem pra gente como um todo. Essa é uma boa pergunta. Pensando em emagrecimento, a gente sempre precisa ver o indivíduo como um todo. Não é porque para uma blogueira, né, para um influenciador, o jejum intermitente deu certo, que para todo mundo vai dar certo. Então a gente precisa entender o contexto alimentar de cada pessoa, o estilo de vida, a rotina. É muito além de uma dieta da moda, né? Então não existe uma receita de bolo para emagrecimento. A gente precisa entender todo o contexto. Então quando vem um paciente que precisa perder peso, que na verdade, né, perder peso é diferente de emagrecer. Perder peso, você olha muito na balança. E isso é uma grande questão, porque muitas vezes a pessoa chega e fala: nossa, ganhei peso na balança. Caramba, tô fazendo tudo certinho, tô indo pra academia. Na verdade, esse peso, ele pode ser também massa muscular, né? Então, por isso que a perda de peso é diferente do emagrecer. A perda de peso, às vezes você também perde peso na balança, mas você tá perdendo massa muscular e ganhando gordura. Então, o emagrecimento é a perda de gordura, né? Só pra explicar essa diferença também. E aí, voltando pra essa questão, né, se
o que é mais interessante, até o jejum intermitente ou uma dieta low carb. Quando o paciente vem com essa queixa, quero perder peso, primeiro eu entendo como tá a composição corporal desse paciente. Então, eu preciso entender o quanto que ele precisa perder de gordura, né? Então, normalmente a gente faz uma avaliação para ver quanto que tá esse percentual de gordura no corpo. E aí a gente entende qual é o melhor método, o que vai ser mais eficaz para esse paciente. E precisa entender toda a rotina desse paciente. Então, o que ele gosta de comer, quais são os hábitos alimentares, quais são as maiores dificuldades. Então, em qual momento esse paciente, essa pessoa sente mais fome. Precisa entender todo um contexto, quais tipos de dieta essa pessoa já fez. Tem algum conhecimento com relação a uma alimentação saudável? A gente precisa iniciar com uma reeducação alimentar, porque muitas vezes a pessoa vem e não sabe absolutamente nada de como se alimentar bem, né? Normalmente segue algo que viu na internet e que não necessariamente é pra ela. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa perde peso muito rápido com essas dietas que não são personalizadas e depois ganha às vezes o dobro do peso. Então, é muito importante ter uma dieta personalizada que a pessoa vá aderir, né? Então, normalmente, o que eu faço? Eu entendo todo esse contexto e faço uma dieta personalizada. E não necessariamente vai ser uma dieta low carb. A não ser que a pessoa, normalmente uma mulher, né, ela tenha um ovário policístico ou uma endometriose, que aí sim a gente recomenda uma diminuição de carboidratos refinado. E não significa que vai parar de comer carboidratos, né? Então, depende muito do contexto. Mas, assim, via de regra, normalmente é uma reeducação alimentar, né? A gente reeduca, ensina de fato como é se alimentar bem, os comportamentos. Então, muitas pessoas descontam as emoções na comida. Então, como lidar com isso, né? Quais são as técnicas? Se a pessoa, ela desconta a emoção na comida, a gente vai cortar carboidrato, que é um prazer para ela? Não, a gente vai fazer algumas estratégias para que ela coma menos, né? Então, para algumas pessoas, o jejum intermitente, por exemplo, ele é eficaz, mas para outras não funciona. Às vezes a pessoa não consegue ficar muito tempo sem comer, passa mal, tem um descontrole depois, né, do jejum. Então, às vezes o que acontece? Fica 12 horas em jejum. Quando vai fazer a próxima refeição, come mais do que deveria o dia inteiro. Então, o jejum intermitente e a dieta low carb não é para todo mundo, né? Então, isso é o que eu sempre falo. A gente precisa entender todo o contexto e fazer uma alimentação, uma estratégia personalizada para cada um. Bom, se fosse para dar uma única dica, procure um profissional de saúde. Pensando em alimentação, procure um nutricionista. Ele vai saber te orientar, né? Então, depois que você for ao nutricionista, você vai falar o seu histórico, né? As suas queixas, quais são os seus objetivos, e ele vai te entender no 360, né? Então, tá bom, o seu objetivo é emagrecimento. Como que é a sua rotina? Que horas que você acorda? Quando é a sua primeira refeição? Qual momento do dia você tem mais fome? Para aí sim elaborar uma estratégia personalizada, né, e iniciar um tratamento que normalmente não é em um mês, né, dependendo do caso do paciente, é mais de um mês, 2, 3, depende muito. E aí, associado a uma alimentação mais saudável, uma outra dica de ouro é a atividade física. A atividade física, ela é inegociável, tá, para todas as idades, principalmente quando a gente pensa nas pessoas 40 anos ou mais. É muito importante ganhar massa muscular em todas as fases da vida, mas especialmente nessa idade. A partir dos 40 anos, a gente tem uma perda de massa muscular muito grande, um declínio muito grande. Então, a cada ano que passa, tem esse declínio ainda maior. E sem massa muscular, a gente acumula mais gordura corporal, a gente perde a mobilidade e a gente pode ter fraturas nos ossos, né? Então, pode ter uma osteoporose, uma sarcopenia. Então, é muito importante a construção de massa muscular. E como a gente faz isso? Com atividade física, né? Então, musculação, um pilates, uma yoga, um exercício de resistência. A gente precisa ter massa muscular. Massa muscular é igual à saúde. Então, essa é uma segunda dica de ouro, né? Além da alimentação, na verdade, os dois andam juntos, né? Não é separado. Alimentação saudável e atividade física. Perfeito, existem alguns nutrientes chaves para esse processo de emagrecimento. Então, primeiro de tudo, o que eu vejo nesse plano alimentar, nesse histórico alimentar de cada pessoa? O consumo de proteína. Muitas vezes, quando a pessoa vem com o objetivo de emagrecimento, ou se ela realmente precisa emagrecer, eu vejo que tem um desequilíbrio no consumo de proteína, né? Então, muitas vezes a pessoa tem mais fome, por quê? O café da manhã, por exemplo, é um pãozinho com manteiga e um café com açúcar. O que tem nesse café da manhã de
nutriente? É o carboidrato simples e o açúcar, né, que também é carboidrato. Então ele vai para a sua corrente sanguínea muito rápido e rapidamente vai ter uma queda. Então esse carboidrato ele vai ser rápido, de rápida digestão, e rapidamente você vai sentir fome de novo. Então o que falta nessa refeição em específico? Falta uma proteína e também fibra. Eu sempre caso a proteína e a fibra, né? Falando da proteína, ela vai ser muito importante para a saciedade. Construção de massa muscular, como eu falei anteriormente, é muito importante. Níveis de saciedade, né? Então a proteína ela também ajuda a diminuir o índice glicêmico dos alimentos. Então quando a gente pensa num pão, né, um pão branco, ele tem um índice glicêmico alto. E não que isso seja ruim, mas ele sempre precisa ser casado numa estratégia, né, de alimentação junto com uma proteína e uma fibra, que é o segundo nutriente que é muito importante no processo de emagrecimento. As fibras, elas são importantíssimas para a saciedade, né? Então ela também reduz essa questão do índice glicêmico dos alimentos, né? Então é sempre importante combinar uma fonte de fibra. E quais são elas, né? Então, ao invés de comer o pão branco, tentar substituir pelo pão integral. Se não for possível, incluir sementes, incluir frutas, incluir uma farinha de aveia, uma chia, né? Então incluir fonte de fibras junto com essa refeição, porque vai proporcionar mais saciedade e também vai auxiliar na questão intestinal. Então muitas vezes as pessoas que vêm com uma constipação intestinal no consultório é porque o consumo de fibra está muito baixo. Não come fruta, não come legumes, alimentos básicos, né, da dieta que são riquíssimos em fibras e outros nutrientes. Então a gente começa incluindo fruta, incluindo legumes, incluindo alimentos integrais. Ou se a pessoa é muito resistente a alimentos integrais, é só incluir sementes, né, farinha de aveia e outras sementes que também são fontes de fibras, porque vai auxiliar no bolo fecal e auxiliar também na questão da constipação intestinal. Então o intestino vai ficar mais saudável. E o intestino mais saudável ajuda no processo de emagrecimento e também muitas outras coisas, né, no dia a dia, né? Quem gosta de ficar com o intestino preso. Então as fibras são, assim, chaves também no processo de emagrecimento. A gente ajusta bastante a questão das fibras. Bom, então eu falei da proteína, das fibras. Quando a gente vê que, por exemplo, né, a proteína, o consumo da proteína não está sendo suficiente através da alimentação, primeiro a gente tenta na alimentação. Se não está sendo suficiente, a gente entra na suplementação, tá? Mas o primeiro passo é tentar pela alimentação, depois a gente tenta a suplementação. E aí a gente pode incluir uma proteína de origem animal, né, que seria o whey protein, ou uma proteína de origem vegetal, que normalmente é a proteína isolada de ervilha ou de arroz. Então a gente também encaixa essa estratégia dentro do plano. Outro nutriente que é muito importante é o ômega 3 nesse processo de emagrecimento. Por quê? O ômega 3, ele é um poderoso antioxidante. Ele vai ajudar muito nos processos inflamatórios. E o que isso tem a ver com o emagrecimento, né? A obesidade ou o ganho de peso, ele tá muito relacionado ao processo inflamatório. Então, quanto maior o peso, maior o acúmulo de gordura, maior é esse processo inflamatório no nosso corpo. E o ômega 3, ele ajuda a minimizar essa inflamação no nosso corpo. Então, ele é uma excelente estratégia, além de ajudar em outros aspectos, né, da nossa saúde, como a saúde do coração. Então, ele vai diminuir o colesterol do nosso sangue e também ajuda na nossa cognição. Então, muitos estudos trazem, né, que o DHA que está presente no ômega 3 auxilia na nossa memória, na nossa concentração e também no aprendizado. E aí, tem muitos alimentos que são fontes de ômega 3, né, como por exemplo os peixes de águas frias, como atum, sardinha, salmão. Mas, infelizmente, esses alimentos não estão no dia a dia, né? Não é um hábito dos brasileiros, por exemplo, comer peixes todos os dias, ou 3 vezes na semana, que é a recomendação para atingir esses níveis de ômega 3. Então, muitas vezes, a suplementação é uma ótima aliada de ômega 3. Então, se tem um indivíduo que está com colesterol alto, a gente vê pela dieta que não é possível incluir peixes, né? Ou ele tem alguma resistência, não gosta de peixes, a suplementação é uma ótima estratégia também. Outro nutriente muito importante que a gente precisa analisar é o magnésio. Por quê? Às vezes a gente não sabe que a gente está com falta desse nutriente. E esse nutriente, ele é responsável por mais de 300 reações no nosso corpo. E assim, ele é muito importante pro sono, né? Então, muitas vezes, o paciente, a pessoa, ela tá com dificuldade de emagrecer e quando a gente vai ver a qualidade do sono, tá péssima. Tem insônia, acorda durante a noite. E o que isso é prejudicial, né? Por que é prejudicial pro emagrecimento o sono? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando a pessoa não dorme bem, não tem uma qualidade do sono ou um sono restaurador, a tendência é que ao acordar ou durante o dia, busque alimentos que sejam mais energéticos, deem mais energia ao longo do dia. E normalmente, os alimentos mais buscados são carboidratos refinados, né? Ricos em açúcares, gorduras, então doces, frituras. Esses alimentos são muito consumidos quando a pessoa tem dificuldade para dormir ou não tem uma boa noite
noite de sono. Então o magnésio, ele é fundamental para uma boa qualidade do sono, né, para ajudar a ter um sono restaurador. Por isso que ele vai ser um grande aliado no processo de emagrecimento. E por fim, um nutriente essencial e que muitas pessoas hoje em dia têm deficiência é a vitamina D. A vitamina D, ela é essencial para regular os nossos hormônios. Hormônios que são responsáveis para o processo de emagrecimento. Então, o consumo adequado da vitamina D é importantíssimo. Porém, tem uma grande questão, né? Além de ser difícil consumir a quantidade adequada de vitamina D através da alimentação, a vitamina D, ela só é sintetizada no nosso corpo através do sol. E hoje em dia, as pessoas tomam pouquíssimo sol, né? É muito difícil tomar sol diariamente, pelo menos 15 minutos por dia, que é a recomendação. Então, precisa, né, adequar esse consumo do sol e também a vitamina D. E aí, muitas vezes, a suplementação, ela é muito recomendada, porque é muito difícil atingir pela alimentação, mas sempre uma observação muito importante da vitamina D é que precisa ter a exposição solar também. A nutrição melhora a vida das pessoas em vários aspectos, é além da alimentação, né? As pessoas buscam viver mais e viver melhor, né? É para além de ter mais anos de vida, é ter qualidade de vida nesses anos que são vividos. Então, a nutrição, ela é essencial para isso. Ela é essencial para além de emagrecer, né? Além de perder peso, ela te dá mais disposição, te dá mais energia, mais ânimo, melhora o humor, melhora a regulação de hormônio, melhora o sono, ela melhora vários aspectos da nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas cresceram aprendendo errado em como se alimentar, né? Mas a nutrição, a alimentação saudável, ela tem que ser básica, ela tem que ser fácil. A nutrição, ela ajuda em vários aspectos. A gente precisa se alimentar bem, a gente precisa ter nutrientes para viver bem, para viver com qualidade, com harmonia, porque se a gente tem uma desnutrição, a gente não consegue viver bem, né? Não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia. Bom, gente, se ainda ficou alguma dúvida de como a nutrição pode auxiliar no processo de emagrecimento, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder para vocês. E a gente se encontra em breve. Tchau, tchau!